No universo de Demon Slayer, as luas superiores são os Onis mais poderosos dentre todos, escolhidos a dedo pelo próprio Muzan Kibutsuji. E o primeiro deles a aparecer foi o Akaza, no arco Trem do Infinito. Na ocasião, ele foi o responsável por eliminar Kyojuro Rengoku, o Pilar das Chamas. E no vídeo de hoje, você vai ver a história completa desse personagem. Então, fica até o final do vídeo e não perde nenhum detalhe. A lua superior número 3 é a terceira mais forte no ranking de 6. E hoje você vai ver a história completa desse personagem antes dele se tornar um Oni. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e fica até o final do vídeo. Vamos lá. Inicialmente, a casa se chamava Hakuji. Ele vivia em um vilarejo pobre há mais de 100 anos atrás, quando ainda era humano. Era um ladrão de carteiras que roubava para cuidar do seu pai doente, comprar remédios para o seu pai doente. Por isso, ele foi preso, espancado e condenado, expulso de onde morava com 3 linhas no braço, mostrando que ele era um criminoso da pior espécie. Um certo dia, o seu pai, vendo que seu filho estava com uma triste história de vida, que ele não teria um futuro promissor, era preso constantemente, espancado, voltava a roubar novamente, depois não parava, continuava roubando. O pai dele se suicidou na tentativa de melhorar a vida do filho. Ele se achava um fardo, ele não gostava daquela situação em que o filho tinha que roubar para poder cuidar dele que estava doente. Em um ataque de fúria, Hakuji espancou todos à sua volta. Foi nesse momento que apareceu um homem alto com um kimono. Esse homem era o mestre Keizo da arte marcial dos punhos Soryu. E ele fez um convite para o Hakuji entrar em seu dojo, que até então não tinha nenhum aluno. Obviamente, o Hakuji recusou e tentou ir para cima do Keizo, perdendo, sendo completamente espancado mais uma vez. Então, aceita a proposta do Keizo e vai até o seu dojo. Chegando lá, o Keizo joga mais uma missão nas costas dele: cuidar de sua filha que estava doente. Por ela estar doente, a mãe dela se suicidou por não aguentar o trabalho exaustivo que era cuidar de sua filha. Hakuji questiona se Keizo não tinha medo de deixar a filha dele com o criminoso. Keizo exclama que não. Então Hakuji passa a cuidar da filha do mestre Keizo. Como ele já tinha experiência de cuidar do pai doente, para ele não foi nenhum sacrifício e não foi nada difícil. Pelo contrário, ele acabou criando um laço afetivo com a Koyuki, que era o nome da filha do mestre Keizo. Para a casa que estava sem esperanças, o mestre Keizo e a Koyuki se tornaram a família dele. Depois de 3 anos cuidando da filha do mestre Keizo, ele foi convidado pelo próprio mestre a se tornar o mestre do dojo no futuro. Foi nesse momento que Hakuji lembrou das falas do seu pai, em que o pai dele disse que ele poderia assim ainda viver uma vida honesta. Então, como forma de agradecer ao pai por ter acreditado nele, ele foi visitar o seu túmulo como ele fazia todos os anos. Chegando lá, ele fez a sua oração, ele cuidou da memória do seu pai, e quando ele estava voltando para o dojo, ele se depara com um grupo de pessoas que estavam bem na frente. Logo, uma dessas pessoas vem até ele e conta que o poço de água foi envenenado e que nem a Koyuki e nem o mestre Keizo sobreviveram. Eles foram envenenados e mortos. Nesse momento, Hakuji fica completamente desesperado. Ele perde todas as esperanças e ele lembra que quando alguém precisar dele, ele nunca está presente. Foi nesse momento que temos um flashback da chuva de fogos, onde Koyuki, depois de 3 anos, depois de ter criado um laço afetivo com ele muito grande, o pede em casamento. E Hakuji, que até então era um criminoso, nunca imaginou que ele poderia ser amado por alguém, e o coração dele se encheu de esperanças. Mas, vendo que os dois tinham morrido, ele percebeu que não se tratava de promessas vazias. Foi nesse momento, num ataque de fúria, que ele foi até o dojo rival, responsável por matar o seu mestre e o seu amor, e assassinou os 67 membros do dojo rival a punhos nu. Foi incrível, tanto
que nos registros do magistrado, essa história virou meio que uma lenda fictícia que foi queimada e esquecida da história. Completamente sem esperança, completamente sem rumo na vida. Foi nesse momento mais vulnerável que chegou até ele o Muzan Kibutsuji. Eles se encontraram numa ponte. Muzan foi até a região que ele estava porque soube de uma história de que tinham mortos 67 pessoas e ele achou que foi um demônio. Chegando lá, vendo que era humano, ele ficou decepcionado. Mas foi nesse momento que Muzan contou que ele estava planejando criar 12 luas, 12 demônios mais fortes de todos. E ele, então, acabou transformando o Hakuji em um Oni, dando o seu sangue, e foi assim que nasceu a Lua Superior número 3, a Casa, antes Hakuji. Mas no final do mangá, a Casa teve sim a sua redenção. Ele conseguiu se lembrar de quando ele era humano, das boas memórias que ele teve ao lado da Koyuki e ao lado do mestre Keizo, e ele foi sim perdoado. Então, a história dele começou triste, teve um ponto de esperança, mas rapidamente voltou a ser triste de novo. Ele se tornou um Oni, ficou por mais de 100 anos com o único objetivo de ficar forte a qualquer custo, não importava os meios para isso, não importava quem ele tivesse que matar, mas no final ele teve sim a sua redenção, e mesmo que ele não fosse para o paraíso, ele conseguiu rever aqueles que ele tanto amava, que ele tanto queria proteger. Então, para mim, é a história mais emocionante de todos os adultos superiores em Demon Slayer. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, comentar e compartilhar esse vídeo. Valeu e até a próxima!